Bom dia, pessoal. Vamos testando aqui, aí deu. Pessoal, então, dando continuidade aqui nas nossas atividades, a gente, na organização do congresso, a gente preza muito pela cultura também, então a gente queria colocar coisas culturais aqui no congresso. Tivemos dificuldades que o Cadu aqui voluntariamente, ele está fazendo essa apresentação sem receber nada, não tem cachê, porque como a gente já foi falado na mesa de abertura, a gente não conseguiu vários patrocínios. E com isso a gente também não conseguiu mais atividades culturais no evento, mas a nossa vontade era de ter recheado esse evento com outras atividades nesse sentido. Tá? O Cadu Cinelli, ele então é do grupo Tapetes Contadores de Histórias, e ele vai fazer uma apresentação aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Para quem depois você fala teus arroba aí, essas coisas. E ele também, para quem não sabe, ele também faz... Esse ano teve o da bicicleta? Tem os percursos afetivos, que a gente vai andando de bicicleta e ele vai contando história pela cidade também. Então, quando tiver de novo, ele avisa, daí vocês estão convidados a participar. E eu vou então deixar aqui para o Cadu agora e espero que vocês gostem bastante. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, bom dia para vocês. É um prazer estar aqui nessa manhã para trazer uma história para vocês. Bom, eu achei muito curioso quando o Marcelo fez o convite, vocês fizeram um convite para eu estar aqui. Várias vezes, como narrador. Engraçado, o outro microfone que eu tinha usado antes estava melhor. Era esse mesmo, agora melhorou. Tá bom. Então, por favor, funciona. E eu lembrei, né, quando ele fez o convite, lembrei de quantas vezes também já fui em alguns espaços de saúde para contar histórias dentro de... Não vai... Ele vai mais ou menos, né? Então, parei, deixa eu... Vamos ver. Está aqui. Alô? Esse aqui está funcionando? Ah, que ótimo. Então, olha, eu vou só chegar aqui só para fazer um teste de tamanho do espaço, que eu quero ver até aqui perto de vocês. Então, eu quero ver até onde vai o meu fio. Ótimo. Então, tá. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu não tenho muito retorno, mas vamos lá. Então, é isso que eu estava contando para vocês, é que algumas vezes fui contar histórias dentro de hospital, estava conversando com o professor Francisco também, que a gente foi em lares e em várias situações pensando essa relação das histórias com os espaços de saúde e de cuidado. E então é um prazer enorme poder estar aqui agora nesse espaço também de saúde, cuidado, pensar de uma forma crítica também e muito intensa, como vocês vão participar, fazer isso durante esses próximos dias. Então, acho isso muito interessante. Então, eu pensei numa história, vou contar para vocês essa. Um homem que não tinha mais nada a fazer. Ele não era mais casado, não tinha mais os filhos, nem mesmo o trabalho. Passava o tempo todo refletindo sobre tudo que ele já sabia. Ele não se satisfazia em ter um nome. Ele queria saber exatamente por que tinha e de onde vinha esse nome. Assim ele passava os dias folheando livros antigos até encontrar o seu nome num deles. Então, ele listou tudo o que já sabia. Bom, e sabia tanto quanto nós.
Sabia, por exemplo, que se deve escovar os dentes. Sabia que a Lua gira em torno da Terra. E que não tem rosto, são montanhas e crateras o que pensamos ser seus olhos e nariz. Sabia que na Espanha existem toureiros e que os touros se lançam disparada quando enxergam panos vermelhos. Sabia que existem instrumentos de sopro, de cordas e de percussão. Sabia que se deve selar as cartas. Dirigir pela direita. Atravessar a rua na faixa de pedestres. E que não se deve maltratar os animais. Sabia que o aperto de mão é um tipo de saudação. Assim como tirar o chapéu. Sabia que seu chapéu era feito de feltro, que os fios do feltro são pelos de camelo e que existem camelos de uma corcova e de duas corcovas. Os de uma corcova são chamados dromedários e que existem camelos no Saara, bem como areia. Isso tudo ele sabia. Ele tinha lido, ouvido dizer, visto no cinema. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Isso. Ele tinha lido no cinema também, visto em todos os lugares, em revistas, livros. Ele sabia, por exemplo, que existe areia no Saara. Ele nunca esteve lá, mas leu a respeito. Como também sabia que Cristóvão Colombo descobriu a América por acreditar que a Terra era redonda. Quer dizer, a Terra é redonda. Isso todos nós sabemos, não é mesmo? Né? Sendo ela uma esfera, quem andar sempre em linha reta voltará ao mesmo local de partida. Só que nós não percebemos que ela é redonda. Por isso nós levamos tanto tempo para acreditar nisso, porque se nós a olharmos bem, ela é plana, ou sobe e desce, tem árvores plantadas, casas construídas, e nunca se vê como ela se arredonda, formando a esfera. Onde poderia fazê-lo? Lá no mar. Lá no mar. Não dá para perceber. É como se o sol saísse de manhã do mar e à noite voltasse para mergulhar nele. Mas nós sabemos que não é assim. Que o sol fica lá no lugar dele e a terra, a redonda terra, gira uma vez por dia. É assim, todos nós sabemos disso, e aquele homem também sabia que se ele andasse sempre em linha reta, depois de dias, semanas, meses e anos, voltaria ao mesmo local de partida, e que se ele agora se levantasse de sua mesa, mais tarde voltaria a ela, vindo pelo outro lado. Sei disso, homem, eu sei disso. Se eu andar sempre em linha reta, partindo aqui da minha mesa, eu voltarei a ela vindo pelo outro lado. Eu sei disso. Mas eu não acredito. Por isso, eu preciso tentar. Andarei sempre em linha reta, exclamou o homem que não tinha mais nada a fazer, pois quem não tem nada a fazer pode muito bem andar em linha reta. Só que essas coisas mais simples são as mais difíceis. Talvez ele soubesse disso, mas se fez de desentendido. Comprou um globo terrestre,
Agora vocês vão ver o que ele fez. Comprou o globo terrestre, marcou um ponto, traçou uma reta, deu um giro e parou no mesmo ponto. Então ele se levantou de sua mesa, foi para fora de casa, olhou para a direção onde queria ir e viu outra casa. Aquela casa estava exatamente no seu caminho e ele não podia contorná-la, pois poderia perder a direção. A sua viagem não podia começar. Ele voltou para sua mesa, pegou uma folha de papel e escreveu: preciso de uma escada alta. Mas aí ele se lembrou que depois da casa havia uma floresta e que algumas árvores estavam no seu caminho e ele seria obrigado a passar sobre elas. Pegou a sua folha e seguiu escrevendo: preciso de uma corda e também de ganchos de ferro para a subida. Mas quando se sobe em árvores, há sempre um risco de se machucar. Preciso, ele escreveu, preciso de um kit de primeiros socorros. E ele foi escrevendo: preciso de uma botas, uma capa de chuva, que nem para hoje, sapatos para caminhada, sapatos para escalada, roupas de inverno e também de verão. E claro, ele lembrou, eu preciso também de uma carreta para a escada, a corda, os ganchos de ferro para a subida, o kit de primeiros socorros, a capa de chuva, as botas, sapatos para caminhada, sapatos para escalada, as roupas de inverno e de verão. Então ele já tinha tudo. Mas aí ele lembrou que depois da floresta havia um rio, que até era cortado por uma ponte, mas ela não estava no seu caminho em linha reta. Eu preciso, ele escreveu, preciso de um barco e de uma carreta para esse barco e também de um barco para essa outra carreta e uma terceira carreta para esse segundo barco. E como o homem só podia puxar uma carreta por vez, ele precisava de mais outros 2 homens. Aqui, os outros 2 homens que puxassem essas outras carretas e que também pudessem levar uma carreta com as suas roupas e seus sapatos. Pronto, disse o homem, pronto! Agora tenho tudo, mas aí ele se lembrou que os barcos e as carretas também precisavam passar por cima das casas. Fácil. Ele só precisava de um guindaste. E também um manobrador de guindaste, um barco para o guindaste, uma carreta para o barco com o guindaste, alguém para puxar a carreta para o barco com o guindaste, também uma carreta de roupas para o puxador de carreta para o barco com o guindaste e
alguém para puxar a carreta para o barco com o guindaste. A carreta de roupas para o puxador de carreta do barco com o guindaste. Pronto, pronto, disse o homem, pronto! Agora finalmente podemos começar! Agora finalmente a viagem pode começar! E ele se sentia tão feliz, mas tão feliz, porque agora ele não precisava mais de escada, nem de corda, e nem de ganchos de ferro para a subida, porque ele tinha um guindaste. Aliás, ele precisava de muito menos coisas. Somente de um kit de primeiros socorros, uma capa de chuva, botas, sapatos para caminhada, sapatos para escalada, roupas de inverno e de verão. Uma carreta, um barco para essa carreta, uma outra carreta para esse outro barco, um barco para essa segunda carreta e uma terceira carreta para esse segundo barco. Mais 2 puxadores de carretas, uma carreta de roupas para os puxadores de carretas e alguém para puxar essa outra carreta, um guindaste, um manobrador de guindaste, um barco para o guindaste, uma carreta para o barco com o guindaste, um puxador de carreta para o barco com guindaste, uma carreta de roupas para o puxador de carreta para o barco com guindaste e alguém para puxar essa outra carreta que poderia levar suas roupas nessa mesma carreta, assim como as roupas do manobrador de guindaste, porque o homem queria levar o menor número possível de carretas. Mas ele se deu conta que o guindaste também precisava passar por cima das casas e das árvores. Logo, ele precisava de um segundo guindaste maior. E também de um manobrador de guindaste, um barco porta-guindaste, uma carreta para o barco porta-guindaste, alguém para puxar a carreta para o barco porta-guindaste, uma carreta de roupas para o puxador de carreta para o barco porta-guindaste, alguém para puxar a carreta de roupas do puxador de carreta do barco porta-guindaste, que poderia levar suas roupas nessa mesma carreta, assim como as roupas do manobrador de guindaste, para que não fossem necessárias tantas carretas. Ou seja, ele precisava... Ops. Grudou aqui? É isso. Ele precisava que esticasse o fio. Então ele precisava de 2 guindastes, 4 barcos, 8 carretas e 9 homens. No primeiro barco, no primeiro barco vai o primeiro guindaste, no segundo barco vai o segundo guindaste maior, no terceiro barco vai a primeira e a segunda carreta. Não, no quarto barco vai só a terceira e a quarta carreta. E ele precisava de mais um barco para a quinta e a sexta carreta, mais um outro barco para a sétima e a oitava carreta, mais 2 homens, mas o homem nem pensou que para o segundo guindaste ele precisaria de um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo. Mas aí ele lembrou que depois do rio tinha um lago, e que depois do lago tinham as montanhas, e ele precisava de carretas, barcos, e guindastes, e homens, e mulheres, e muitas pessoas para carregarem as carretas e os barcos e os guindastes pelas montanhas. O homem teve que pegar uma segunda folha de papel. E nela, ele escreveu números. Um kit de primeiros socorros custa 7 tostões e 20 centavos. Sapatos para caminhada, 52 tostões. Sapatos para escalada, 74 tostões. Sapatos para o puxador de carreta, 43. Roupas custam caro, né? Um barco para um porta-guindaste, mais caro ainda. Mais caro do que uma casa. E uma carreta para um barco porta-guindaste, mais caro ainda. E as pessoas precisam ser pagas, é preciso recrutá-las. E ele precisava encontrar todo mundo e ficava desesperado, escrevendo. O homem olhou para a sua mesa, olhou para a sua folha de papel, e tudo isso entristecia muito ele, porque ele já estava com 80 anos. E ele tinha que se apressar, caso ele quisesse voltar antes da sua morte.
Ele se limitou a comprar a escada alta. Colocou no ombro, foi para fora de casa, olhou para a direção onde queria ir, atravessou a rua, apoiou a escada na outra casa, subiu devagar, foi até a cumieira, pegou a escada e colocou do outro lado. Só então eu pressenti que a coisa era séria. Eu saí da minha casa, fui até ele e disse: volta aqui, isso não faz sentido. Mas ele nem deu ouvidos. Foi descendo do outro lado e acabou desaparecendo lá do lado de lá. Isso aconteceu há 10 anos, quando ele tinha 80. Agora teria 90. Talvez ele tenha pensado melhor, ou chegado lá na China, talvez tenha desistido, talvez tenha morrido. Mas toda vez que eu passo diante da sua casa, eu olho para o outro lado, lá onde fica a floresta, e é toda vez que eu olho, para aquele lado de lá, eu fico imaginando ele saindo da floresta, cansado, aos passos lentos, mas sorrindo. Sorrindo, e que ele viesse até mim e dissesse: agora eu acredito, a terra é redonda.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A Terra é Redonda. Esse conto que eu acabei de contar para vocês é de um escritor suíço chamado Peter Bichsel. E está dentro de um livro chamado O Homem que Não Queria Saber Mais Nada e Outras Histórias. E uma das outras histórias é essa, A Terra é Redonda. Então, novamente eu expresso a minha felicidade de estar aqui compartilhando com vocês essa história. Eu tive esse microfone aqui, mas eu acho que eu fui lidando com ele. Muito obrigado. E quem quiser saber mais sobre o trabalho do meu grupo, dos Tapetes Contadores de Histórias, a gente está nas redes sociais, no Instagram, Tapetes Contadores, e também podem saber do meu trabalho com os percursos afetivos também, percursosafetivos.com. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Cadu, a gente que agradece a tua participação, né? Foi muito legal. Espero que vocês tenham apreciado e procurem o Cadu, né, nas redes sociais e saibam um pouco mais sobre o trabalho dele, ajude a divulgar, né, que é sempre bom.